Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio daquelas tretas corporativas. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, aqui da ICEDUC, e hoje com uma conexão internacional, direto de Tiradentes, Minas Gerais, uma pessoa que a vida me trouxe parceira de grandes jornadas de trabalho, de grandes momentos, grandes aprendizados, grandes construções juntos. Kelly Kotoski, bem-vinda, Kellinha, ao seu primeiro participação aqui naquelas tretas corporativas. Tudo bem? Bom demais? Bom demais. Com queijo e goiabada. Pão de queijos, uma tacinha, tá com essa tacinha de vinho aí que eu sei, saúde, que já são 17h19, né? Obrigada pelo convite e falar que não é a minha primeira participação naquelas tretas corporativas, mas a minha primeira participação em um podcast, alguma coisa parecida. Olha então, só, um dia temos borboletas na barriga. Grandes estreias diretamente lá de Tiradentes, né, onde a Kelly mora num lugar muito chato, muito feio, pena que não dá para ver aí, mas tem um jardim, uma vista incrível assim de se invejar. A Andréia aí mandando boa tarde com pão de queijo, doce de leite. É isso aí. Muito bom, Kelly. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal, coisa que quase você um assunto que você não gosta, por isso que eu te trouxe aqui. Vamos falar sobre lifelong learning versus sempre foi assim, por que vamos mudar, para que isso, tudo. Né? E para quem não sabe, a Kelly ela é PhD, ela gosta pouco de estudar. Né? Quantas formações você tem mesmo, Kelly? Algumas, né? Eu tenho graduação. 32 graduações, 3 mestrados, 2 doutorados, né? É apaixonada por educação, ela é consultora, é apaixonada por aprendizagem, por gestão, por pesquisa, por inovação, por conteúdo, por metodologia de aprendizagem, né? Gosta até das tretas regulatórias, de planejamento operacional, tudo voltado à educação. Esqueci de alguma coisa, não? Não. Não? Tá. Vale falar que já passei, então, também por todos os segmentos da educação formal e informal, né? De educação infantil a pós-graduação e cursos informais. E educação corporativa também, tudo. Tá sempre, não sei, né? Quem conhece sabe o que a gente está falando, está sempre começando algo novo. E aprender também é sempre começar algo novo, né? A Andréia tá falando que a primeira treta a gente nunca esquece, viu? A Andréia, quando veio aqui, virou freguesa, né? Já tá pedindo para voltar de novo, já veio 2, tá doida para voltar. Precisa voltar, né, Andréia? Tem que voltar aqui, vamos arrumar assuntos aí para falar, né? Agora, Kelly, conta uma coisa, uma curiosidade, né? Assim, eu brinquei aqui no começo de 32 graduações, mas assim, você tem muitas formações, você não se aquieta, tá sempre querendo estudar, tá sempre buscando um curso novo, tem uma formação aí que a gente vai fazer junto no mês que vem, tudo, quer dizer assim, você não tem parada, né? Mas de onde surgiu essa paixão? Como surgiu essa jornada, essa paixão por educação, por aprendizagem? Onde tudo começou? Eu acho que de pequena mesmo. Bem pequenininha, a vontade de querer conhecer um mundo diferente do que eu conhecia. Né? Eu nasci numa pequena vila que hoje nem existe mais, né? Se pensar assim, como que você nasceu num lugar que desapareceu? E ele desapareceu enquanto cidade. As pessoas foram mudando e foi leiloado e virou um resort. Então, enquanto cidade, desapareceu. Isso para poder falar que lá era um buraquinho, né? Eram 30, 40, 50 casas. E eu tinha uma curiosidade, uma vontade muito grande de conhecer aquilo que eu não conhecia, ou seja, quase tudo nessa vida, né? Dado o tamanho de lá. E desde pequena, então, eu comecei com essa busca e essa inquietação em aprender e descobrir e me desenvolver. Mas eu estive pensando antes da gente conversar, e eu acho que o ponto de partida, Luiz, não é nem a cidade que eu vivi, ou aquilo que eu acredito sobre educação hoje, que a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas eu acho que o ponto de partida é você achar que você não sabe nada. Que, por um lado, é muito desconfortável, e talvez por isso muita gente não quer aprender algo novo, não quer
continuar com lifelong learning, porque a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você não sabe algo. Sim. A minha natureza sempre foi de que eu não sei nada, né? Então, eu acho que isso é que vem a vontade de quero aprender algo que eu não sei fazer, né? Se meu dia não tiver algo que eu aprendi, que eu não sabia no começo do dia, eu fico assim, mas para que eu vivi esse dia? Eu acho que é esse aí o ponto de partida. A gente nunca para de aprender. Eu demorei para entender isso, né? Mas porque às vezes é comum a gente olhar, e você, né, conheceu várias pessoas, né, nas empresas também, né? Que você trabalhou, as pessoas falam, mas eu tô velho para aprender. Essa altura da vida eu vou aprender alguma coisa, né? Então, assim, como é que esse conceito de lifelong learning, né? Como é que você convence as pessoas? Como é que a gente explica melhor esse conceito de lifelong learning versus o sempre fizemos assim, seja para um contexto acadêmico, seja para um contexto corporativo, principalmente, ou até para a própria vida pessoal, né? Não é fácil, né? Eu já vivi isso no mundo corporativo inúmeras vezes, quando, não só pelo a minha história de querer aprender, mas querer que as pessoas que me rodeavam, né, as equipes ou os meus pares aprendessem também. E aí tinha isso, né? Mas eu não sei, eu não consigo, ou eu tô velho, ou sempre foi desse jeito e vai continuar desse jeito, aqui não muda nada. Então, as justificativas são as mais diversas para continuar no estado de inércia. E esse convencimento, ele não é fácil. Como eu falei, o primeiro ponto é, eu tenho que admitir que eu não sei. E você admitir que você não sabe, não é fácil. Você tem que descer, né, abaixo, né, o ego, despir de coisas e falar, eu não sei. Esse é um primeiro ponto de partida. Mas muito antes de se falar desse conceito, eu era questionada pelo quanto eu queria aprender. E eu não sabia nada, então, desse conceito, porque não se falava sobre isso, mas eu falava que eu queria estudar e aprender e me desenvolver, e não só formalmente, para eu poder escolher, para ter liberdade de escolha. Então, o meu conceito, e aí é assim que eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, que eu comecei a ver essas resistências, eu comecei a dar pontadinhas, né, pitaquinhos assim, né, pitadas de, mas se eu desconheço isso, eu só sei fazer desse jeito, eu não posso escolher. E aí eu não posso escolher uma oportunidade para poder avaliar qual vai ser melhor. Eu não tenho um campo aberto de possibilidades para eu poder falar, mesmo que eu escolha a pior delas, mas eu pude escolher. E eu acho que essa liberdade de escolha é fenomenal. Então, acho que se a gente começar a pensar desse jeito, talvez você comece tudo bem, começar a fazer medicina aos 52, como outro dia eu conversei com meu marido. Né? Tá tudo bem. Porque depois eu posso falar, mas eu não quero, mas eu tive a oportunidade de escolher, eu tive a possibilidade de escolha. Sabe que uma coisa interessante, você falou da medicina essa semana, no comecinho da semana eu li uma reportagem no Instagram, acho que da CNN, não lembro, de um senhor advogado, aposentado, 84 anos, que começou a estudar medicina. Ele falando agora, não, eu já trabalhei, já fiz o meu, vamos dizer, né, meu pé de meia, já cumpri a minha missão na Terra, agora eu quero, na minha missão, vamos dizer assim, profissional, agora eu quero aprender medicina, que é para poder ajudar os outros, né, para fazer um outro conceito. Você fala, 84 anos, o cara vai fazer medicina, vai lá praticar, né, talvez não consiga praticar muito, né, pelo avançado da idade, mas ele está lá cumprindo e se realizando naquilo, né, naquele aprendizado. É muito maluco isso. É muito, e acho que essa é a beleza, né? Você está em constante movimento. Né? A gente não é árvore. A árvore está ali, né? A árvore do meu jardim nasceu ali e só vai sair dali se eu movimentá-lo. Essa é a diferença. É um ser vivo também. Mas a gente pode falar, eu nasci neste lugar, eu cresci nesse lugar, mas eu não quero morrer neste lugar. Né? Eu quero ir para um outro lugar. E esse outro lugar é uma outra profissão, as várias carreiras, né? Ao longo da vida a gente pode ir escolhendo, e para que a gente possa fazer essas escolhas das carreiras, vem o aprendizado. E aí eu queria trazer um ponto que você trouxe esse, né, da medicina e dessa pessoa com mais de 80 anos. Muitas vezes a gente está numa empresa, jovem, acabou de entrar, acabou de formar, está lá 20 e poucos anos. Aí vem o primeiro treinamento corporativo dele. E ele fala, para que isso? Eu acabei de sair da faculdade, eu já sei tudo. Né? E aí que a gente precisa ver que, assim, eu sei tudo sobre uma área.
Aquela área me permitiu fazer isto. Só que aqui Sim. eu tenho uma função, né? uma atividade, eu tenho que executar algo, ou pensar em algo. Ou afiar o machado, né? Ou afiar o machado. Então, esses treinamentos corporativos, eles têm que acontecer porque é a forma, muitas vezes, de você fazer com que aquelas pessoas que estão na sua equipe deixem o sempre fui assim para a cultura de aprendizado constante. Quando você estava lá, assim, né, quando aquelas experiências de mundo corporativo, e principalmente vamos pegar os anos, que você estava trabalhando com jovem aprendiz no Expo, então você tinha lá uma visão desde o jovem, né, que está iniciando no mercado de trabalho, ainda está naquela sede de aprender, e que ainda muitas vezes se questiona para que eu vou aprender isso, que é o grande desafio, né, tanto do trabalho que você fazia como jovem aprendiz, tanto o trabalho que a gente fez aí no ensino técnico, que é mostrar para ele, para esse jovem, o valor daquilo que ele está aprendendo, a aplicação prática, né? E aí você passa dentro de uma empresa e dentro da sua equipe ou das outras áreas que você tinha lá na empresa, provavelmente, de pessoas mais velhas que falavam, para que eu vou aprender isso agora? Né? É tirar da inércia, é querer mudar, né? E aí serve para tudo, seja para um novo sistema da empresa, seja para uma planilha, uma ferramenta nova, né? Você sentia muito, né? Assim, existe, quando a gente fala em conflito de gerações, você acha que existe uma diferença dessa questão do querer aprender para que eu vou aprender alguma coisa baseado na idade, na geração, que seja? Eu acho um pouquinho até diferente. Eu acho que as gerações mais novas hoje estão muito imediatas, né? Então elas querem o retorno rápido daquele investimento, né? Seja no investimento de trabalho, seja de conhecimento. E aí por isso, se você a diferença está em como você vai mostrar o aprendizado, o que é o aprendizado e o resultado dele. Para um jovem, você tem que mostrar rapidamente o resultado daquilo ali. E para alguém que não é tão jovem assim como eu acho que você pode mostrar para ele alguma coisa mais social, igual você deu esse exemplo, mais de propósito, mais de quando você era jovem, talvez você não pôde fazer escolhas, agora você pode fazer escolhas. Então, eu acho que a diferença é como mostrar a importância do aprendizado. E não uma diferença de, eu estou mais aberto a aprender ou eu não estou mais aberto a aprender. Agora, que a grande maioria das pessoas, e cada pessoa aprende de um jeito, não sei se já ouviu falar da escala de Kolbe. Kolbe estudou assim, o perfil de aprendizagem das pessoas, então são diferentes, é múltiplo, mas tirando essa variedade, o que muda muitas vezes é o que motiva aquilo ali. Mas na média, a maioria das pessoas gostam de aprender quando ela vê a aplicação prática. E aí eu não estou falando de aprender fazendo, porque isso é uma das características do que o Kolbe traz. Porque tem gente que aprende vendo, o outro lendo, né? Mas desde que ele enxergue a aplicação. E aí não importa como você está comunicando, aí vai depender do perfil de cada um. Mas desde que ele veja qual é a aplicação daquilo ali, e aí no caso do jovem, um retorno mais imediato, você consegue uma abertura para esse processo de aprendizado. Cada vez mais o aprendizado tem que estar ligado com a prática, né? Não com as questões, assim, não é um aprendizado muito teórico, as pessoas têm que entender para que elas vão usar esse aprendizado e de uma forma rápida, né, principalmente no jovem, né? No assim, jovem é de uma forma rápida. Eu já me questionava isso na escola, eu falava, para que eu vou usar esse raio desse logaritmo aqui, entendeu? Para que eu vou usar um monte de coisa? É isso, né? Eu acho que a maior parte das pessoas, né, na grande maioria, por isso que eu falei que é na maioria, porque há exceções, ela tem que ver o fundamento daquilo. Mesmo que o fundamento, Luiz, não seja, eu vou aplicar o logaritmo para poder avaliar se é melhor eu subir a rua aqui a pé, que é uma rua íngreme, ou se eu virar à esquerda e direita, ou seja, eu vou andar mais, mas não vou subir o íngreme. Qual que eu vou despender mais energia? Então, mesmo que não seja para isso, se você é um perfil que fala assim,
nossa, aprender logaritmo vai fazer com que eu desenvolva meu raciocínio. Eu não sei a aplicação, mas eu vou desenvolver uma forma de pensar mais abstrata, vai trabalhar áreas do meu cérebro, isso vai ser muito bacana, porque depois lá no envelhecimento eu recrutei, né, minha reserva cognitiva, opa, já tem um porquê, percebeu? Não é necessariamente a aplicação, mas é o que motiva aquilo que desenvolve. Exato. Exato. E aí, assim, se a gente pensar aqui na nossa realidade do mundo ICEDUC, né, você está aqui com a gente, né, como transformador e tudo, muitas vezes quando a gente entra em sala nas empresas, é muito legal e é muito curioso, né, tem empresa, ou até mesmo dentro da mesma empresa, dentro da mesma turma, você vê que tem pessoas que estão lá, presentes na sala, que estão agradecidas e gratas por aquele momento, por aquele conhecimento que você está passando, e não é que nós somos semideuses ou donos da verdade, mas assim, é aquilo que eu falo sempre no final dos treinamentos, se a gente conseguir melhorar isso aqui um pouquinho a vida das pessoas, para a gente que está nesse mercado da educação, a gente já está fazendo diferença, né? A gente já sente a missão cumprida, mas as pessoas que estão em sala, muitas delas se sentem gratas, né, por estar lá e agradecem e perguntam e agradecem no final, e outras você vê claramente que o cara tá lá e fala, pô, mais um treinamento, pô, deixa eu fazer porque o RH me jogou aqui assim, né, que é a turma da resistência, do sempre foi assim, né, qual que é o desafio, como é que, assim, que a gente consegue quebrar um pouco dessa barreira? O que as empresas podem fazer para tentar quebrar essa barreira do querer aprender, da pessoa enxergar que aquele treinamento que a empresa está proporcionando a ela não é para a empresa somente, obviamente que é para dar mais resultado, né? Mas sim que aquilo ela leva para a vida toda. Eu acho que tem um ponto aí muito importante. Eu vou dar um exemplo para poder responder sua pergunta. Sim, adoro exemplos e histórias e causos. Pois é. Se quiser então, numa certa empresa que eu trabalhei, tinha bate-papos semanais em que se discutia um tema, ou seja, era um momento ali de troca e de aprendizado, então lia-se livro e cada um apresentava um capítulo, e depois, mensalmente, tinha algum treinamento corporativo, principalmente nos últimos 2 anos que eu tive lá. E eu observava muito a reação das pessoas, essas mesmo que você trouxe aí. Então, vamos agora a uma treta. E aí teve um certo treinamento que, se não me engano, foi sobre metodologia ágil, alguma coisa assim. Para mim foi o pior, horrível, horrível, horrível. E um par que eu, assim, sou encantada com ele, mas somos absolutamente diferentes, ele falou assim, nossa, esse foi o único que prestou. Olha só. Opa! Nossa, porque o cara é super prático. E eu não gostei porque eu achei um tanto de erro na fala do cara. Por quê? Porque eu sou estudante do assunto. Ele foi pegar neurociência para poder dar os exemplos que ele queria falar. Ixi, e aí, bem para quem? Bem para quem? Que tem gastura com esse tipo de erro conceitual. E tinha erros conceituais. Então, para mim, foi um fiasco. Mas ele trouxe de forma tão prática, tão didática, e relacionando com o mundo corporativo, que antes de trabalhar com treinamento corporativo, ele tinha trabalhado como engenheiro em várias empresas, para essa pessoa que era um desastre, e eu lá, a C, né, lá do DISC, ele achou aquilo maravilhoso, porque ele é palpável, ele parte para ação. O que isso me leva, então, agora voltar para a sua resposta? Naquele dia, eu falei, bom, o que eu tiro desse treinamento, já que eu não gostei? Então, não necessariamente, e aí vem o perfil de quem gosta de aprender ao longo da vida. Foram 2 aprendizados, não foi só um. Primeiro, eu aprendi sobre mim. Por que eu não gostei desse? Por que o meu coleguinha gostou? E ao avaliar isso, eu aprendi mais sobre mim e eu entendi o meu par. E foi muito mais legal, porque depois as nossas conversas foram muito mais produtivas, porque eu falava a linguagem dele. Então, num treinamento que não tinha nada a ver sobre o balacobaco, eu acabei sabendo me relacionar melhor com ele.
E o outro foi, tá, tira toda essa ideia pré-concebida, esse pré-julgamento que você tem, que as coisas têm que ser exatamente 2 mais 2 é igual a 4. Pensa que qualquer coisa entre 3 e 5 está certo. O que você aprende disso? Eu aprendi como que ele deu exemplos, como ele encantou fulano, aprendi algo novo, porque ele falou assim, é inadmissível quem tem doutorado desce, o telefone toca e não sabe o nome do porteiro. Cara, eu era a única que tinha doutorado e eu não sabia o nome do porteiro lá de casa. Ixi. Gente, acabou o treinamento, por coincidência, um telefone tocou. Eu catei o telefone. Ele falou, dona Kelly? Eu falei, ela mesma, qual o seu nome? Quem é? Eu perguntei, e isso mudou a minha vida. Olha só. Então, assim, eu acho que talvez respondendo o que você estava falando, talvez um caminho seja, ok, o que eu posso tirar disso? Né? Esse treinamento não falou a língua que eu gosto, ou eu acho que as coisas não vão mudar, que é só mais um treinamento para encher a paciência. Começar a desconstruir essa imagem e o que eu posso aprender com isso. E aí, qual a importância disso? Que eu me divirto aprendendo, ainda tem isso. Pode falar. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, né? E faz refletir mesmo. Acho que eu nunca tinha, talvez tenha feito, mas não pensado por essa ótica. Porque, primeira coisa que acontece, a gente que fala, a gente que está em sala, a gente que constrói material e tal, a gente tem que confessar que a gente não tem muita paciência para ficar sentadinho ouvindo. A gente gosta de estar na ação, né? Então começa a dar ciricutico na cadeira, assim. Mas a hora que você começa a mudar o seu ângulo de observação, né? Às vezes não pelo tema, né? Porque às vezes você conhece o tema e fala assim, mas deixa eu ver como essa pessoa fala. Deixa eu ver como ela conduz a dinâmica. Deixa eu ver como as pessoas reagem. Também é uma forma, né? No nosso caso, de aprender. E eu acho que muito o ponto é essa, né? Outro dia não sei onde eu ouvi isso aí, não sei se foi, nem sei se foi você que postou, não, hein? Falando assim, né? Assim, você tem que. Seu dia só está completo, você fala assim, o que eu aprendi hoje? E o que eu ensinei hoje para alguém? Pode ser uma coisa besta, né? Sei lá, como copiar e colar no computador, mas você ensinou alguma coisa que fez a diferença na vida de alguém. E às vezes alguém também te dá uma pequena dica de alguma coisa que, poxa, é uma coisa a mais que você aprende, né? E aí, Luiz, esse ponto que você trouxe, que eu nunca pensei, eu realmente nunca pensei nisso, né? Eu sempre pensei que eu tenho que aprender alguma coisa todo dia, senão Sim. sem karma, já que seja, né? Mas eu nunca pensei nessa coisa do ensinar todo dia. E aí vem uma outra treta. Tem uma pessoa que eu fui gestora dele e que trago hoje, até hoje para a minha vida, assim, já paramos de nos relacionar profissionalmente há 2 anos e trouxe. E era a pessoa assim, que eu tinha que os meus maiores confrontos, que era esse liderado meu. Um dia ele falou assim, você age com todo mundo do mesmo jeito. Aí mas não é esse que é o certo? Me ensinaram. Ser justa, na Bíblia, tá lá, justo com todo mundo. Eu, católica, Bíblia, justo com todo mundo. Trate o outro igual, trate todo mundo. Aí ele falou, não, mas cada pessoa quer ser tratada, quer ser orientada, quer ser mentorada, quer ser ensinada de um jeito diferente. E você foi estudar perfil comportamental, né? Não, muitos anos depois, né? Que é engraçado, muitos anos depois. E aí, esta semana, estou aguando ali a minha horta, e eu olhei assim e falei, nossa, mas o tomilho não está crescendo aqui. Nossa, o alecrim está lá onde tem muito sol, também não está crescendo. Aí eu comecei a olhar as plantas e lembrei na hora dessa pessoa. Vou citar ele aqui, que eu nem sei se ele está assistindo. Leandro. Um dia sem treta é um dia perdido, hein? Leandro. Aí eu falei, nossa, eu vou falar com o Lê, que eu finalmente entendi. O Alessandro tá aí, pode falar com o Lê. Então. Aí, ó, finalmente... Sempre existe alguém começando algo novo, né? Cada um de um jeito diferente. Aí eu falei, vou falar com o Lê, que eu finalmente, anos depois, entendi que não adianta eu aguar a minha horta com a mesma quantidade de água para todas, ou dar o mesmo mesma quantidade de luz, de sol, né? Cada pessoa de um jeito. E aí eu volto no que você falou, de aprender todo dia e ensinar alguma coisa, né? E isso
isso fazer com que valeu a pena o seu dia, e que o aprendizado não necessariamente ele é no livro, ou no caderno, ou nas 32 graduações que você falou que eu tenho. Ele é com as relações, ele é observando a natureza, é fazendo associação, e aí volta, que você, né, de dar e receber, de ensinar e aprender todo dia, que eu sempre falei assim, olha, se eu não aprender hoje, eu posso desencarnar. Não tem mais porque está viva. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falei assim, para que a gente nasceu? Para levantar, trabalhar, deitar e dormir? Levantar, trabalhar, deitar e dormir? Olha aí, ó. Olha a mensagem. Aí, obrigada, tá dado. Ele segue me ensinando. Já vai dar o recado, já tem o feedback, né? Se não é para as relações, para que a gente viveu aquele dia? Se não é para aprender e para as relações, porque eu não vejo sentido. Levantei, trabalhei, deitei e dormi. E aí casa exatamente, vai de encontro ao que você falou, essa coisa de todo dia eu aprendo algo novo, todo dia eu ensino para alguém algo. E a roda vai girando, né? E as pessoas, né? E o mundo vai crescendo, e aí eu vou tendo possibilidade de escolha, eu vou sendo capaz de avaliar o que é bom, o que não é, o que era verdade hoje, que não é verdade mais, né? E eu acho que isso só consegue com o aprendizado. Eu realmente sou encantada, né? Acho que eu tô falando é legal, até um comentário que voltou, que passou na tela aí, a gente nem comentou aqui, mas é muito disso. Se você puder botar, Will, do Sérgio, é preciso criar uma cultura de aprendizado, né? Pensando no mundo corporativo, também a cultura molda, né? Então você precisa criar essa cultura de aprendizado e desenvolver o mindset de crescimento dentro da empresa. Quanto mais as pessoas aprendem, mais elas performam, né? Mais tecnologia vem. E eu acho que, por exemplo, o grande momento que a gente está vivendo agora e que está todo mundo falando, eu, por exemplo, estou muito nessa fase de aprendizado, que é a questão da inteligência artificial. Né? Assim, se você não aprender, e isso serve para todo mundo aí que está nos assistindo, inclusive para a senhora, dona Kelly, a gente já conversou sobre isso, né? Assim, se você não aprender a conviver e a utilizar a inteligência artificial nos próximos anos, você vai estar fora do game. Né? Não importa se você tem 20, se você tem 30, 50, 60 anos. Né? É entender que a inteligência artificial, ela não vem, e isso no começo todo mundo fica assim, ela não veio para tirar empregos, ela veio para ser um colaborador, para ajudar aquilo que é repetitivo, né? A ajudar a agilizar, a facilitar o dia a dia. Né? E eu acho que as pessoas têm que ir atrás desse aprendizado. Tem muita resistência, viu? Porque com certeza você, há poucos meses atrás, eu estava lá pensando em aula, elaborando conteúdo, e você falou assim, usa inteligência artificial. Eu disse, mas como? Eu vou falar para a inteligência artificial que eu não sei as coisas? Se eu estou elaborando uma aula, eu estou autorando, a autora sou eu estudei, foi para isso. Né? E aí primeiro veio a primeira coisa, vamos desconstruir. Ainda bem que eu faço essa coisa rapidinho, vamos desconstruir tudo que você acha sobre... Às vezes é para destravar só o processo, né? No começo eu ficava até com vergonha de contar que eu usava inteligência artificial para elaborar a aula. Sim. Mas a beleza, eu acho, de quem é aberto a aprender eu vou usar a inteligência artificial, mas quem vai fazer as perguntas sou eu. Exatamente. E aí faz diferença o quanto eu sei, o quanto eu estou aberta a aprender, o quanto eu já li, o quanto eu já estudei, o quanto eu já troquei com as pessoas para formular as perguntas. Porque no começo, o resultado que a inteligência artificial me dava era horrível. Era horrível, não era culpa dela. É porque eu não sabia... Sabendo perguntar. Eu não sabia usar, eu não sabia fazer perguntas. Não é? E hoje, ela me dá exemplos que eu mesmo falo, uau! Na época, assim, a gente sempre falou isso em marketing, né? Quando a gente passava briefing para as agências, ou os amigos que trabalhavam em agências falavam assim, tem a maneira educada e a maneira mais chula de falar, mas da maneira educada é garbage in, garbage out. Então, assim, se entra lixo, um briefing, se você dá um input de lixo, a saída vai ser um lixo, né?
Então, assim, com a inteligência artificial é exatamente isso, né? Assim, os professores estão usando inteligência artificial, então não precisa mais de professor. Não, não é isso. Você precisa saber o que você precisa perguntar dela, você precisa saber validar aquela referência, né? Então, assim, ela é mais uma fonte de pesquisa. Antigamente, a gente usava a Barça, ou a gente usa o livro. Hoje, a inteligência artificial vem para facilitar. Ontem mesmo eu estava com o Zanutin aqui, a gente estava fazendo uma pesquisa para um cliente, a gente precisava de alguns dados, e dados numéricos, né? Inteligência artificial, preciso do dado, da referência, não sei o quê. E aí a inteligência artificial voltou com os dados e me deu a referência. Aí o Zanutin até brincou comigo e falou: não, ele inventou isso, tal. Eu peguei e falei: não, peguei a referência, peguei o livro, entrei na internet, vi que existia o livro, entrei no site do cara, vi que estava tudo ali. O que ela fez para mim? Ela facilitou e agilizou a pesquisa. Né? Então, essa é a diferença. E a gente teve caso, né, de gente que, no trabalho que a gente fez lá no passado, lembra que a pessoa usou a inteligência artificial que veio com um monte de referência inexistente, né? Não existia, né? Não existia. Elaboração de um plano de curso, elaboração de uma disciplina, coloca as referências. Aí depois você jogava lá, não existe a referência. Então, assim, sempre tem que ter o conhecimento sobre o tema e tem que ter a checagem, porque a inteligência artificial, ela erra. Mas o fato é, não importa a idade que você tem, se você souber usar a inteligência artificial, ela vai facilitar aí para facilitar a sua vida. Ó, o comentário do Zanutin aqui. Sem a capacidade de fazer perguntas estruturadas e também um vocabulário rebuscado por intermédio da leitura, reflexão, capacidade de conhecimento, pensamento e profundidade. Exato. Né? Sem isso, a utilização da inteligência artificial para educação será mera consulta. E aí eu me lembro, e aí pegando essa frase do Zanutin, meu marido, ele adora me perguntar coisas. Tipo assim, ele acha que eu sou o Google, sabe? Mas o que ele fala não é porque ela sabe achar as informações. Uhum. E não é à toa, é justamente por esse perfil, né, de pensar de novo, de mentalidade de crescimento. Tudo bem, eu não sei nada, mas o que eu posso fazer? Né? Eu vou aprender e vou saber fazer. Então ele fica brincando assim, tal coisa e tal coisa. Aí ele fala assim, ela sabe como perguntar, né? Antes até da inteligência artificial, ela sabe como fazer as perguntas no Google. Então, quando eu comecei a usar a IA, eu lembrei dessa fala dele. Quando saiu a primeira coisa horrorosa lá, eu falei, opa, mas quem é especialista em fazer perguntas aqui? E avaliar, então, se está certo ou se está errada a resposta que deu. Né? E por que isso? E por que isso hoje é possível? Por causa de tudo que eu já vivi, que eu já aprendi, que eu já estudei, que eu já li, que é isso que o Zanutin falou. Só é possível fazer perguntas elaboradas e diferentes, sabendo onde que você quer chegar e avaliar o resultado, se você tem um conhecimento. Olha o comentário do Saad aí, para dar uma apimentada aí, ó. Por isso que não tem GY trabalhando com IA. Né? E aí, ó, o Zanutin já concordando. Né? Então, é muito... Então, assim, tem que aprender, não adianta. Assim, e a tecnologia, assim, com a evolução da tecnologia, esse aprendizado tem que ser constante, né? Que quando a gente fala de aprendizado, muita gente fica na cabeça em fazer um curso formal, né? Ou fazer uma pós-graduação. E aprender qualquer coisa, né? Eu fico imaginando a minha avó tem 94 anos, né? Ela é uma pessoa que veio da era do rádio, passou para TV branca e preta, TV colorida, passou pelo fax. Quem não sabe o que é fax, procura aí no Google, né? Telex e tal. E eu lembro que quando a minha irmã casou em 2010, ela vai me matar, se eu não lembro, acho que foi 2010, 2011, a minha avó assistiu o casamento da minha irmã pelo Skype, porque minha irmã casou nos Estados Unidos. E eu lembro que ela falou assim, nossa, quem diria que eu ia conseguir assistir um casamento lá dos Estados Unidos ao vivo pela internet? E hoje a minha avó procura pesquisa, receita lá nos sites de receita no celular, com 94 anos. Vê vídeo no YouTube, né? E aí, você vai falar que a sua avó aprendeu isso porque ela estava aberta a aprender. Sim. Né?
estar aberto ao novo, ao não sei, aí eu volto na minha primeira fala, quando eu assumo só sei que nada sei, aí sim você está aberto a aprender. Né? É desconfortável falar que você não sabe, mas ok, é o não saber que vai te permitir saber, até que você não sabe outra coisa e vai saber outra coisa. E essa busca, como você falou, ela é formal, ela é informal, e aí me lembra a minha origem, né? O mundo acadêmico. Sim. É o mundo que mais está aberto a aprender. E aí é antagônico, porque eles têm uma sede de aprender, de conhecer, só que ao mesmo tempo vai tão numa especificidade, ai meu Deus, que os meus amigos cientistas não estejam me vendo ou que me perdoem. Vai tão, meu pai falava, né, estudar a cagadinha do mosquito, do não sei o que, né? Do efeito da cagadinha do mosquito naquilo ali. São o grupo, eu acho, que tem mais abertura em aprender continuamente ao longo da vida. Eles não param, né, ao longo da vida. Sempre pesquisador em si, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, seja pela especificidade, por isso que você falou que aprender qualquer coisa, não importa o quê. Sim. Seja pela especificidade ou por não estar aberto ao mundo, e aí ao mundo corporativo, não, nós não vamos mexer com o mundo corporativo, ou as relações, muitas vezes, ou o mundo externo, vamos colocar assim, fora da academia, aquele conhecimento, ele fica fechado, ele não tem porquê, não tem um porquê nenhum para quê, nenhuma intencionalidade, a não ser, é claro, a vontade de saber. De quem é pesquisador, tem isso, é nato também, né? Uma vontade. Mas ó, o Zanutin plantando a treta aqui, ó. Põe de novo aí, Will. Se for doutor, já vai daqueles tipo mala que não quer aprender mais, acha que sabe tudo, né? Não, é o meu caso, tá, Zanutin? E aí, pode falar. Não, só comentando aqui também, né? Ele falando aqui, é isso aí, a capacidade de bugar a IA e de arrumar todo o conteúdo criado por ela, as questões de inteligência artificial. A Andrea falando que avaliar o que a gente obtém é fundamental, o nosso conhecimento é que faz a diferença. E aí, só para terminar o assunto aí do doutorado, tive um desses no programa de doutorado, ele dizia, você sabe com quem está falando? Os doutores aí... Por isso que eu falei que me perdoem os meus amigos que estão assistindo, mas a beleza está em aprender, mas ao mesmo tempo eu não sei nada. É isso aí, essas ondas de desconforto continuamente, né? Na física tem um conceito que chama entropia. E a entropia, quanto mais para dentro você olha, mais no micro você olha, mais caótico é. Né? Então, se você pega aqui o livro Mindset, parece que ele está todo parado aqui há meses, eu vou e volto nele, resgato alguma coisa, mas se você for olhar dentro das células, das moléculas, está um caos, o que está virando um caos. Por isso que depois de uns anos vira amarelo, porque aqui está tudo caótico. Se a gente olhar para a nossa vida dessa forma, ou viver dessa forma, que aí não é com quem você está falando, eu já sei tudo, eu já pesquisei tudo, eu tenho anos de estudo, mas aprender com quem? Vai aprender com aprendi, não falei essa semana, lá com tomilho e com alecrim, um querendo sol e outro querendo água, né? Aprendo com você, quantas vezes já catei o telefone, né, Luiz? Pelo amor de Deus, me ajuda com isso, eu não sei o que fazer, catei o telefone essa semana, liguei para essa arte. Falei, me dá um conselho, me dá uma mentoria, é isso. A gente tem que estar em troca, né? Cada vez mais a colaboração. E também, assim, né? Você falou desse ponto de aprender com as pessoas, todo mundo tem alguém para ensinar, né? Assim, sem desmerecer ninguém, mas às vezes, assim, você, né? Assim, vamos falar do ambiente corporativo, porque é onde tem a maior riqueza de... Né, você pega uma grande empresa, né, empresas que a gente trabalhou, você tem diversos perfis de pessoas, de diversas bagagens culturais, diversas classes sociais, e às vezes a tia, né, do café lá, ela tem uma história para te contar que você consegue aprender alguma coisa daquilo, né? Como você consegue aprender com o presidente da empresa outras coisas, né? Então, eu acho que isso aí tá na riqueza. E surgem casos, né? Tem uma história
eu acho que a grande história que reflete isso, como você tem que estar atento às oportunidades e aos aprendizados e a ouvir as pessoas, é a história do surgimento da Smart Fit, né? Que eu estava ouvindo a entrevista lá do fundador, que é o fundador da Biorritmo também, acho que foi no Pânico, e ele falando que a ideia da Smart Fit surgiu numa conversa com a tia da limpeza da Biorritmo. Ele tomando um café, conversando com a tia da limpeza, e ela comenta para ele, fala, pô, que bonita essa academia do senhor, né? Aquele conceito, iluminação e tal. Poxa, se tivesse uma dessa aqui no meu bairro lá, ia bombar. E ele, né, falou, pensando, falou, coitado, né? Como é que eu vou ter uma Biorritmo no bairro onde a tia mora? Falou, é mesmo, é? E a senhora acha que ia bombar? Ia. E quanto a senhora acha que o pessoal ia pagar, né, de mensalidade na academia? Ela, acho que uns 60, 70 reais o pessoal pagaria. A Biorritmo já custava 300, 400 pau. Aí já veio o clique nele, falou, tem uma oportunidade, quer dizer, as pessoas querem se exercitar, mas eu tenho que adequar ao meu público, quer dizer, a inspiração veio de outro lugar. Então, de novo, ouvir as pessoas e as pessoas se fecham, né? Para ouvir, as pessoas estão conversando menos e a riqueza da troca está nas conversas, né? Cada vez mais. E aí, Luiz, aquela frase, tem uma frase assim que eu escuto desde nova, ande com quem sabe mais que você, com quem é melhor que você, assim você vai crescer e vai para frente. Aí, a minha cabeça de engenheiro não consegue entender isso, a conta não fecha, né? Uhum. Se eu vou andar com quem sabe mais do que eu, e não com quem sabe menos, ou quem está mais na frente, ou quem já atingiu isso aqui, e se essa pessoa, então, aqui que eu tenho que andar com ela, pensar a mesma coisa, ela não vai querer andar comigo, ela vai querer andar com o outro. Então, a conta não fecha isso na minha cabeça. Ou as pessoas são trouxas, ou a matemática não fecha. E não fecha mesmo. Então, o aprendizado não interessa ser para lá, ser para cá, porque o aprendizado, ele é isso. Né? Ele tira você daqui para cá. Ele não é uma rampa. E da mesma forma que outras pessoas te ajudam, né? Você tem que ajudar outras pessoas. Outras pessoas, né? Num mundo cada vez mais colaborativo. E aí eu não vejo sentido, e aí eu vou falar muito mais, que você deu o exemplo aí da Biorritmo, não é necessariamente ter um insight, ter uma ideia e pensar algo a partir de alguma coisa, de um negócio, de empreender, ou de uma técnica, né? Como que eu faço isso? O outro vai lá e me ensina, né? Como é que eu faço esse gráfico? Como é que eu ligo isso aqui? Mas aprender a ser uma pessoa melhor. Com certeza. Se você estiver aberto a essa cultura de aprendizado contínuo, e não eu sempre fui assim, e aí, Saad, vou falar de você de novo. O primeiro feedback que eu recebi na minha vida sobre como eu me comunico foi ele que me deu. Minha comunicação é péssima, péssima. Isso era uma das coisas que estavam borboletas na barriga aqui mais cedo. Porque não é assertiva, eu sou muito detalhista, eu conto o caso inteiro, eu floreio, porque eu acho que faz parte para o outro entender. E aí, sua comunicação melhorou. Aí eu sei que eu melhorei muito, tanto a oral quanto a escrita. A escrita está realmente bem avançada. Ele me deu num ano. Aí eu falei, vou trabalhar esse ano para não receber esse feedback. Foi a primeira vez que alguém falou comigo, que até então eu achava que eu comunicava bem, tá? Aí no final daquele ano, de novo, aí eu falei, não, agora não vai emplacar o terceiro feedback com isso. Naquele ano, eu trabalhei o ano inteiro para poder me comunicar melhor. Aí, também não é nada aprender, nada técnico, nem abrir um negócio, mas comunicar melhor faz parte também de ser uma pessoa melhor. Para o outro, muitas vezes, às vezes não é nem para você. Tudo bem que aí veio o terceiro, você melhorou bastante, mas ainda falta. Ano passado, o meu novo gestor me deu o mesmo feedback. Não tem nada a ver com o Saad, que são completamente diferentes. Aí, ele pegou e falou assim, que tal você começar a fala dando a manchete? Ele é jornalista. Olha, não é mesmo? É uma técnica. Dá a manchete, depois se a pessoa, igual a manchete, depois vem os detalhes, se a pessoa quiser, ela pergunta mais. Você dá a manchete, dá aquele, eu esqueci como é que chama, que é aquelas 4 linhas, e depois você dá os detalhes. E se precisar, no caso de uma conversa, eu falei, já aprendi mais uma hoje. Tá vendo? É uma pessoa que, em tese, eu podia falar, não vou levar nada para a vida. Mas levei muitas coisas. Então, eu quero falar assim, que apesar
do pouco tempo de relacionamento, ou do muito tempo de relacionamento, você encontrou com a pessoa por 5 minutos, você conviveu com ela 1 ano, você conviveu 5, se é uma pessoa, então a tia da limpeza, se é o diretor da empresa, não importa. Todo mundo nos ensina alguma coisa para que a gente seja melhor profissionalmente, tecnicamente, como ser humano, como esposa, como mãe. Aprendo todo dia a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Por quê? Porque a gente tem que estar aberto a aprender. Sim. E aqui, ó, você vê que isso que você está falando, né? Até o Everton, coloca de novo para mim, Will, por favor, o primeiro do Everton, falando assim: existem gestores em institutos e locais de ensino que acham que não precisam mais estudar, porque já estão em cargos de liderança, né? E aí ele completa, falando assim: uma vez ouvi de uma diretora que investir em estudos é bobagem. Imagina a Kelly ouvindo isso. Pois eu não conseguiria chegar a um local de liderança enquanto ela estivesse por lá. Mas mal sabia ela que a minha intenção era mudar. Aí é um outro problema, né? Porque ela estava lá barrando um crescimento dele, né? Aí já são pessoas mal intencionadas. Mas assim, e de novo, o estudo você aplica na empresa, no seu local de trabalho, mas você leva para a vida, né? E a frase, eu fiquei parada na frase. E aí que a pessoa queria bloquear. Porque às vezes também tem o contrário, né? Pessoas, às vezes, que estudam muito ou que querem aprender muito, também pode incomodar o outro. Não é todo mundo... Às vezes a pessoa não só aberta a aprender, como também não é aberta a quem aprende, a quem gosta de aprender, porque se você aprende, você tem uma necessidade de querer fazer as coisas diferentes. E aí você vai querer mudar as coisas, você vai querer inovar. E isso, às vezes, incomoda também. Porque o ser... aqui sempre foi assim, é gostoso. É minha zona de conforto. Aí vem alguém que é inquieto em aprender e mudar, e está sempre lá no caos da entropia, querer fazer mudança, né? Então, isso também, muitas vezes, incomoda. Eu não só não quero aprender, mas eu não quero também que o outro aprenda, eu não quero que o outro se desenvolva, eu não quero mudanças aqui. Eu quero continuar como sempre foi, porque isso alimenta quem eu sou, né? Que é o meu status. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. Assim, é um tema assim, é até chato, já passou, tá meio fora de moda a gente falar de pandemia, né? Porque já foi. Mas você viveu o auge da pandemia lá com os jovens e tudo. E assim, você acha que a pandemia abriu um pouco a cabeça das pessoas em geral para essa questão do aprendizado, de aprender coisas novas, né? Vamos lembrar, as pessoas ficaram em casa, algumas trabalhavam, outras não tinham muito o que fazer, então teve gente que foi aprender, sei lá... Fazer pão. Não, a minha foi um pouquinho antes, mas eu aprofundei na pandemia fazer pão, mas aprender técnica, outras, né? Uma outra faculdade que fez online, foi aprender fazer... Outro dia descobri um cara, eu estava conversando com um cara, ele falou que ele ajudou uma moça que vendeu um curso de crochê francês, nem sabia que existia isso. E falando de carrinho, de funil de venda e tal... E assim, ela vendeu quase R$500 mil num curso de crochê francês, entendeu? Então tem assim, abriu, as pessoas aprenderam mais, compraram cursos à torta e à direita, tanto que teve um boom de cursos aí. Então, será que também isso ajudou um pouquinho a abrir a cabeça das pessoas? Eu não sei se é a cabeça ou as possibilidades, mas com certeza abriu. Porque quando deixou de ter 100% presencial, que era o que mais se conhecia e sabia, e até o EAD era visto com vários pré-conceitos, né? Então, pré-conceitos. Chegou uma hora que só tinha isso. Então, ou é isso ou não é isso. E aí falou, mas não é que isso é legal? Não é que pode ser diferente? E aí, até o próprio EAD começou também a inovar e trazer outras, né, a melhorar a qualidade, trazer outras possibilidades. E aí veio o boom de lives, né? E até cantor para fazer live, né? Então, né, sertanejo. Então, eu acho que abriu um mundo de possibilidades. E aí vem naquilo que eu falei, se você pode escolher, opa, sua vida é diferente. Porque antes é esse o caminho. Se eu agora tenho várias possibilidades, e foi isso que a pandemia trouxe, abriu um leque.
E acho que esse abrir leque talvez esteja reverberando até hoje. Estava eu lá me preparando lindamente com minhas unhas brancas para esse momento. E aí a Andrea, que estava fazendo as minhas unhas, falou: Kelly, eu tô com muita dificuldade. Ela está fazendo um curso de podologia online, numa faculdade, tá? Uhum. E ela falando assim: me ferrei, estava com dengue, não sei ligar o computador e tinha prova de biossegurança. Cara, por mais dificuldade que ela estava tendo, e ela pegou e falou: nossa, mas meu polo está me entendendo, a moça toda paciente. Falou: queridinha, faz assim, é assim que liga. E ela pediu ajuda para o filho. Uhum. Há quantos anos a Andrea estava sem estudar? Tudo bem, ela está estudando agora, a pandemia foi lá atrás, mas com certeza é porque abriu um mundo de possibilidades. Sim. Para ela, para nós, né? Para mim, para você. Então, a gente tem muito mais hoje oportunidade de aprender do que a gente tinha antes. E isso permite com que a Andréia esteja fazendo o curso de podologia, eu esteja fazendo a minha 33ª graduação. A gente está tendo esse momento aqui. Esse momento é um aprendizado para mim, para você principalmente, né? Para nós dois principalmente, e para as outras pessoas. Para quem está ouvindo, isso vai gerar um monte de cortes depois que o Will vai fazer e vão subir nas redes sociais. Né? Então, com certeza. Ó, você estava ansiosa, você estava preocupada. Olha como passa rápido o tempo. Tá vendo? Mas a mão está gelada. Mas o tempo passa rápido, o papo tá gostoso. E se deixasse, a gente ficaria aqui mais 1 hora fácil, assim, né? Porque é um tema que é gostoso, que é debate, que é muito bom de debater, que as pessoas têm interesse. Então, quem está assistindo aqui e acha que tem alguém que precisa ouvir desse tema, ouvir o que ele está falando, compartilha o link, depois essa live vai ficar no YouTube, vai ficar no LinkedIn. Pela primeira vez, Kelly, eu nem quis te contar isso para você não ficar tão ansiosa, mas o StreamYard agora permite, que não permitir, e esta é a primeira live daquelas tretas corporativas que também está sendo transmitida simultaneamente para o Instagram. Né? Então, tá a coisa aqui vai longe, e o Will estava me reclamando que não tinha material, que a gente não estava produzindo. Agora ele vai ter bastante corte para fazer essa semana, que vocês não estão vendo, eu estou vendo ele aqui, ele está rindo e está fazendo assim, ó. Mas para a gente caminhar aí para o fim, assim, principalmente para o pessoal que vai ser pessoal ligado ao RH das empresas, treinamento e desenvolvimento, para os líderes das empresas, porque às vezes o RH até tem essa cultura, né? E principalmente a área de desenvolvimento, ela tem essa cultura, mas tem que quebrar essa barreira junto à liderança de investir em treinamento, investir em capacitação, que treinar é importante, assim. O que você acha que, assim, como é que essas pessoas podem incentivar e ajudar a convencer essa liderança a ter essa mudança de mindset que o treinamento é importante, né? E como é que você vê o futuro do treinamento lá para frente, assim, com toda essa bagagem que você acumulou nesses poucos anos de profissão? Eu achei que você precisava poucos anos de vida, menos mal. Eu vou começar com uma frase que eu ouvi há 30 anos atrás, quase 30. Meu filho está fazendo 27, eu estava grávida dele. Perde-se o berço e ganha a cama. Sabe, assim, o berço é fofinho, né? Tem aparador aqui, tem móvel, né? Tem aquela cortininha. Mas a cama te dá liberdade, aí você desce sozinho, sobe sozinho, tem mais espaço. E aprendizado é isso. Então, às vezes, a liderança pensa assim: eu vou perder o tempo de trabalho aqui dele. Perde-se o berço, mas ganha-se a cama. Eles vão reclamar porque podia estar, então, tomando uma na sexta-feira, no final do dia, quando é o treinamento. Perde-se o berço e ganha-se a cama. Porque quando você tem resistência a alguma coisa, a gente tem a sensação de perder. Eu li aquele livro Pense de Novo, ele fala muito isso. Do ser humano, né? Não querer perder nada. Né? Então, às vezes, assim, eu investi R$100 aqui
não deu certo, tem que abandonar essa ideia. Ele não abandona a ideia porque ele não quer perder os R$100, mas ele não está vendo que ele está perdendo outros R$100. E aí ele vai continuando naquela ideia. Então, e mostrar que aprendizado é perder o berço, mas para ganhar a cama. E depois você ganha outras coisas, ganha outras camas em outras casas, né? E por aí vai. Ganha liberdade de dormir na barraca sem cama. Né? Então, eu acho que se começar a inverter, mudar essa lógica da perda para o ganho, e olhar a aprendizagem como um ganho, e aí a gente ser capaz, quem trabalha com treinamento corporativo, mostrar os ganhos, saber mostrar os ganhos, e que são muito maiores que as perdas quando se trata de aprendizagem. Com certeza. Quem me conheceu há, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás, e que conversar hoje comigo, vai falar, não é a mesma pessoa. Tudo bem, algumas coisas mantém, mas... A essência mantém, né? Mas... Outras tantas, e que bom que não sou mais a mesma. E é fruto de quê? De aprendizado, né? De desenvolvimento, porque se você aprende, você desenvolve, você cresce, você ensina outras pessoas, outras coisas, você é capaz de ensinar mais. Né? Então, acho que esse é quebrar isso, né? É romper essa questão da perda e pensar em ganho. Qual é o ganho da aprendizagem? Muito bom. Bora aprender alguma coisa, então, né? Bora. Afinal, sempre tem alguém... Começando algo novo, a gente podia arriscar aqui, sempre alguém aprendendo algo novo, né? Podia fazer uma nova versão dessa aqui também. Muito bom, Kelly. Queria muito agradecer esse papo, esses insights, o seu tempo aqui, a sua participação. De verdade, muito, muito obrigado. Esse papo vai render um monte. E espero que você volte em breve para a gente bater um outro papo. Quem sabe fazer uma treta quando você vier aqui para São Paulo, né? Aquela treta quando o Tarcísio chegar, fala para ele que nós vamos fazer a treta com ele sobre aquele tema bem delicado, né? Teminha como é que é? Como a gente tinha falado? Como demitir com carinho, né? Com amor. Como demitir a pessoa ainda sair te beijando. Nossa, muito obrigada. Vamos fazer esse tema com ele aí também. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar de um tema que eu acho que assim, é o tema que mais me encanta, que me empolga, eu fico animada, então eu também agradeço. Agradeço também a confiança de me colocar aqui 1 hora à frente de tanta gente, então também pela confiança, pela oportunidade, pelo carinho. Obrigada mesmo. Que legal, que bom. Então assim terminamos mais um episódio daquelas tretas corporativas. A gente volta daqui a 15 dias, né? A gente divulga aí nas redes sociais, nas nossas ferramentas de e-mail marketing para quem está inscrito. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma treta que você queira que a gente debate aqui, manda aí, comenta nos vídeos, nas redes sociais, comenta no LinkedIn, comenta no YouTube, comenta nas minhas redes, que a gente traz para cá e coloca aqui na mesa sem problema nenhum. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.